Bem, bom dia a todos e a todas. Welcome everyone. I would like first to congratulate the organizers of this event for a very successful so far gathering. I would like to compliment my colleague at the panel and the chairman. Eu vou conduzir a minha apresentação em português, então, se vocês me permitirem, fico mais feliz assim. Fiquei contente de encontrar aqui hoje já o bom Cristiano, nosso colega lá da Fundação Getúlio Vargas. Quero cumprimentar o ministro Luiz Inácio Adams, também presente. E quero lhes dizer o seguinte: nessa reflexão de quais devem ser as estratégias que devem ser buscadas pelo país para promover crescimento com inclusão, eu quero lembrar e fazer referência a uma estratégia que foi iniciada pelo Brasil cerca de 40 anos atrás, com a decisão de enviar 2.200 pesquisadores para os Estados Unidos, principalmente, mas também para a Europa, para estudarem agricultura. Eu acompanhei esse processo, porque na época eu era também estudante, bolsista da Câmara Americana de Comércio, mas assisti a essa estratégia de desenvolvimento sendo desenrolada como uma estratégia nacional da Embrapa, que fez com que houvesse uma grande transferência de conhecimento, de técnicas de conhecimento, que foi o que viabilizou posteriormente o desenvolvimento da agricultura tropical de cerrado. E essa foi uma grande estratégia de desenvolvimento e de crescimento econômico, porque naquele momento o Brasil ainda era importador de alimento. Isso trouxe uma transformação enorme dentro do país. Então hoje a gente observa que a agricultura e agronegócio representam 24% do PIB do Brasil, enquanto a indústria como um todo representa só 8%. Isso é um desastre. Nós gostaríamos que fosse diferente, nós gostaríamos que a indústria representasse uma percentagem do produto muito maior, mas a agricultura e o agronegócio se desenvolveram por aquela decisão estratégica de promover transferência de conhecimento, o que viabilizou o desenvolvimento de toda uma agricultura tropical reconhecida hoje no mundo inteiro como uma grande diferencial. E aí, o que eu quero repetir para vocês? É o nosso entendimento de por que agricultura e agronegócios podem, eventualmente, continuar sendo o caminho no curto prazo, ou pelo menos no curto e no médio prazo, para que a gente continue crescendo com inclusão social. Basicamente porque nós não temos uma estrutura de mão de obra, uma disponibilidade de mão de obra extremamente treinada no país. A agricultura e o agronegócio têm a capacidade de incorporar no processo produtivo ainda o tipo de mão de obra que nós temos disponível. Então é óbvio que programas de transferência de renda, Bolsa Família, são reconhecidos e são importantes, à medida em que eles deem a teia de proteção a essa parcela da população mais carente, mas o sucesso desses programas ocorre exatamente quando você tem uma diminuição das pessoas que dependem desse tipo de proteção. Então, o desejável é que nós caminhemos para uma situação em que, e o sucesso deve ser medido por isto, quer dizer, pela diminuição do número de pessoas que precisam receber esse tipo de proteção. Então, como é que você promove estratégias nesse sentido? Ora, o mundo, a OCDE, a FAO, o USDA esperam que o Brasil responda por 40% do crescimento da produção de alimentos no mundo até 2050. Não é pouca coisa, é muito. E por que há esse reconhecimento? Ora, dos 851 milhões de hectares que o Brasil tem, 340 são agricultáveis com muito pouca irrigação. 340. Quanto desses 340 são ocupados com todas as culturas agrícolas? 78 apenas. Quanto que é com pastagens? 172.
pastagens com uma taxa de ocupação ainda de 1,2 cabeças ou unidades animal por hectare, o que é muito baixo. Nós já temos tecnologia no Brasil hoje capaz de transformar, continuar crescendo essa taxa de ocupação na direção de 4. Ora, na hora que essa taxa de ocupação for melhorando, e ela está melhorando todos os anos, você começa a ter a liberação de áreas de pastagem para a agricultura. E é isso que o mundo reconhece, que é a grande capacidade do Brasil. Então, o que eu quero advogar aqui para vocês é de que a agricultura e o agronegócio, talvez nesse momento, seja ainda como era há 40 anos atrás, o caminho para se continuar promovendo o crescimento econômico com inclusão social. E aí, como fazê-lo para um país que já é o segundo ou terceiro fornecedor de produtos agrícolas para o mundo, tá? Há várias coisas que são necessárias. E é isto que nos anima a fazer com que haja a visão de que o Brasil ainda é uma área em que a gente pode se dedicar para desenvolver coisas novas e crescer. Primeira coisa é o backlog de logística e de infraestrutura. É enorme esse backlog, né? É exatamente essa infraestrutura deficiente que faz com que, normalmente, o preço do milho em Sorriso, Mato Grosso, seja de 13 a 15 reais por saco, enquanto em Paranaguá é 28 a 30. Nesse momento, a gente está vivendo uma situação excepcional, por uma combinação de preços internacionais e câmbio, que fazem com que o preço em Paranaguá e Santos seja, no caso do milho, 60 a 65 reais por saca. E Sorriso agora está vivendo um boom de 36 reais por saca. E não há melhor estímulo para o produtor do que preço. Mas a logística come um pedaço muito grande da renda que poderia estar sendo oferida pelo produtor. Então, investimento em infraestrutura e logística é a primeira coisa que deveria ser feito. Tá? Segunda coisa, o Brasil perdeu muito tempo, como disse o Pércio, em não promover um processo mais intenso de acordos comerciais. É ridículo o grau de baixa integração que o Brasil tem. E isso precisa ser corrigido rapidamente. Terceiro, promover o processo de agregar valor ao produto agrícola. O Brasil não deve se contentar em ser exportador de soja em grãos ou de milho apenas. Ele deve transformar cada vez mais a soja e o milho em carne, em frango, em suíno, em carne vermelha. A maneira mais eficiente de você transportar milho é transportar o frango. E aí, na área de soja, por exemplo, o Brasil exporta cerca de 39 a 40 milhões de toneladas de soja e processa internamente 30,7. Nós devíamos aumentar muito mais o processamento interno de soja para produzir farelo, e produzir ração, e produzir óleo de soja, para fazer mais biodiesel e substituir mais óleo diesel, porque nós estamos virando um grande importador de diesel e de gasolina, né? E dessa forma exportar menos grão. Só que para fazer isso nós precisamos estar melhor integrados, porque há barreiras à entrada de produtos processados. E nós estamos vivendo um ambiente hoje em que a gente tem o Acordo do Transpacífico, o TPP, nós temos a iminência de um acordo entre Estados Unidos e União Europeia, nós temos os acordos todos dos países que se beneficiam de acordos de preferência econômico com a União Europeia, do qual o Brasil não participa. Então, qual é a situação que a gente está vivendo? No ano passado, por exemplo, a Bolívia, do Evo Morales, foi o maior exportador de etanol para a União Europeia, na frente do Brasil. A Colômbia se beneficia da mesma coisa na área de vários produtos agrícolas. Então, o TPP
representa, nesse sentido, um desafio enorme. Mas há saídas para isso. Há saídas em que medida? Dentro das regras de comércio, se houver agregação de valor de no mínimo 40%, você muda a denominação de origem. Então, é possível ao Brasil, por exemplo, mandar frango para Singapura ou para a Indonésia num modo semi-preparado e fazer com que a embalagem seja feita em Singapura ou na Indonésia. E aí ele tem acesso ao TPP. É possível fazer isso com uma série de outros produtos. Então, existe esse potencial enorme de entrada desses produtos, desde que haja uma visão de agregar valor à produção. Você pode transformar açúcar em bruto em ingredientes para a indústria alimentícia, em aminoácidos, em fermentos. Você pode transformar bioetanol em plásticos, em produtos químicos verdes. E o que a gente observa? A intensificação da agricultura, ela é uma ferramenta poderosíssima de aumento de renda. Qual que é a renda gerada, em média, no Brasil, por 1 hectare ocupado com pastagens? É R$ 1.080 por hectare. Qual que é a renda gerada quando esse hectare é intensificado e você aumenta a lotação animal? Ele pode chegar até R$ 4.000 por hectare. O que a gente observou em algumas regiões do país? Na hora que você caminha de pastagem para a agricultura de grãos, você faz com que essa renda passe a R$ 6.000 a R$ 7.000 por hectare. O que aconteceu no estado de São Paulo, por exemplo, com cana-de-açúcar? Você passou de R$ 1.080 para R$ 10.900 por hectare. É isto, inclusive, foi este movimento que fez com que se desenvolvessem verdadeiros polos de desenvolvimento regionais. É o desenvolvimento e a história de desenvolvimento de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Prudente, agora sul de Goiás, Mato Grosso do Sul. Estas têm sido estratégias de desenvolvimento econômico que trazem inclusão, porque trazem emprego adaptado à condição de disponibilidade de mão de obra que o Brasil tem. E aí, o que a gente observa? Que nós temos perdido muitas oportunidades através de políticas erradas. Então, ao mesmo tempo em que se remunera energia elétrica no sistema interligado da região norte, por valores que variam de R$ 800 por megawatt-hora até R$ 1.700 por megawatt-hora, não se remunera energia elétrica de biomassa adequadamente. Porque não há um sistema nos leilões de energia que consiga capturar e fazer com que haja uma competição adequada entre essas diferentes fontes na mesma base de comparação. Então, o país fica feliz de haver um leilão de energia elétrica em que Belo Monte ou Jirau ganha o leilão a níveis de tarifa da ordem de R$ 90 a R$ 100 por megawatt-hora, só que o sistema público tem que gastar outros 90 a 100 instalando redes de transmissão de 2.000 quilômetros para trazer essa energia para o sul. E, no caso de energia produzida de forma distribuída pelo setor privado, que poderia ocorrer por biodigestão, por uso de madeira, por uso de bagaço de cana, por uso de palha, é transferida a responsabilidade, no Brasil ainda, da construção, da interligação no sistema interligado para o setor privado. E aí se critica ou se acha muito caro que essa energia tenha um valor da ordem de R$ 150 ou R$ 200 por megawatt-hora, quando, na verdade, ela está custando a mesma coisa do que a energia hidroelétrica para a sociedade.
E poderia estar sendo feito muito mais do que isso se nós tivéssemos um pequeno aumento do valor que essa energia recebe num processo mais competitivo que fizessem com que essa energia pudesse estar competindo com o real valor que está sendo atribuído à energia nesses sistemas mais isolados. Então, a gente poderia estar produzindo agricultura energética para fazer biodigestão, por exemplo, em Rondônia ou em Mato Grosso, para evitar que se transferisse óleo diesel e óleo combustível para essas regiões para fazer energia térmica. E aí, o Pércio já falou também do erro da política de subsídios à gasolina. Ela foi desastrosa para a agricultura, para o setor sucroalcooleiro, que foi a segunda vítima desse processo, né? O setor sucroalcooleiro tinha uma dívida em 2002 de 3 bilhões, dívida total do setor de 3 bilhões de reais. No final do processo de duplicação da sua capacidade instalada em 2009, essa dívida tinha passado para 37 bilhões de reais, exatamente por conta dessa política de subsídios de preço da gasolina, a dívida passou de 37 para 96. E hoje esse setor, apesar dos preços de açúcar e álcool terem subido, está simplesmente pagando juros, ou cerca de 40%, 50% do setor é capaz de pagar os juros dessa dívida. O resto não é capaz nem de pagar os juros da dívida. Então, apesar desse enorme potencial e dessa capacidade grande de capturar valor, porque o Brasil tem terra, tem sol, tem água, consegue fazer isso tudo sem a necessidade de irrigação, nós, como país, temos falhado em criar as condições para permitir que isso se desenvolva. Então, na minha geração, o que eu observo? E gostaria de trocar com vocês. O governo Collor fez aquele erro de se apropriar da poupança, mas foi a partir do governo Collor que a economia começou a viver um processo de crescente liberalização. Esse processo se intensificou com o FHC, mas a economia foi liberada, mas ela não foi devidamente regulada. Então, em boa parte dos setores econômicos no Brasil, hoje a gente vive uma situação de liberalização sem regulação. E, em alguns casos, um retrocesso e uma volta de intervenção. Então, o que falta no Brasil? Falta isto, quer dizer, esse é um papel que vocês, talvez, jovens economistas que estão aqui com tempo para pensar, possam se debruçar, como regular e organizar adequadamente a economia para, depois de regulada, deixar o setor privado livre. O que é que este país, aqui onde a gente está, o Reino Unido, conseguiu fazer? Porque aqui não tem terra, aqui não tem sol, aqui não tem água, não tem nada. Eles têm carvão, né? Carvão não tem muito valor, eles não têm ouro, não têm diamante, não têm ferro, não têm manganês. O que eles tiveram? Eles tiveram inteligência. Eles tiveram inteligência para criar uma regulação, uma lei que funciona. E é por isso que todo mundo gosta de vir aqui e fazer contrato com base na lei inglesa, né? Eles resolveram e criaram esse sistema aqui no Reino Unido. E transferiram esse mesmo sistema para Singapura. Singapura é Londres na Ásia. E por isso que Singapura funciona. Fizeram isso com educação, com inteligência. Do ponto de vista político, Carta Magna, 800 anos atrás, quer dizer, o Brasil está 800 anos, no mínimo, atrás do Reino Unido, porque nós ainda não tivemos o evento da nossa Carta Magna. Mas eles fizeram isso com educação, com inteligência. A mesma coisa falta ainda no Brasil na área de agricultura e agronegócio. Então, apesar de todo esse potencial, existe um trabalho a ser realizado de educação para fazer com que o produtor não produza só volume, mas produza esses produtos agrícolas
em condições de atender demandas cada vez mais exigentes do mercado, atendendo critérios de sustentabilidade, de menor uso de recursos naturais finitos, menor uso de água. Eu vou lhes dar um exemplo. A Nestlé. A Nestlé paga pelo litro de leite que lhe é fornecido para fazer leite em pó R$ 1,65 por litro, enquanto o preço é 1,15 para o leite comum. Então, você vê que e a Nestlé compra 25% do leite do mundo. Ela podia exercer um papel monopolista. Apesar disso, ela remunera o produtor por um preço quase 50% a mais, desde que esse produtor produza esse bem atendendo aos seus critérios de sustentabilidade e de qualidade. E isto está acontecendo em todas as áreas, com café, com carne, com grãos em geral, com açúcar e álcool, açúcar orgânico. Então, existe um papel enorme a ser desenvolvido de educação. Então, há produtores hoje que fazem café irrigado no Espírito Santo, só que faz essa irrigação ao meio-dia, não tem nenhuma gota de água que cai no solo, porque ela se evapora e vai para a nuvem. Esse sujeito, ou ele tende a quebrar, porque ele está gastando dinheiro e não está tendo resultado nenhum com a sua irrigação, ou ele não vai ser reconhecido como produtor sustentável. Há produtores em São Paulo com áreas de 20 mil hectares, todos mecanizados, ganhando muito dinheiro e produzindo de forma sustentável. E dentro de critérios de produção que atendem todos os padrões sociais, trabalhistas, ambientais e de sanidade vegetal. E educação para utilizar a tecnologia que está sendo gerada. Grandes empresas de tecnologia investem 10 ou mais % da sua receita em tecnologia. E o produtor tem que estar preparado a incorporar essa tecnologia. Nos Estados Unidos, a produtividade do milho passou de 40 para 173 bushels por acre, o que equivale a 181 sacas por hectare, nos últimos 40 anos. No Brasil, essa produtividade é 60, é um terço. Então, você tem ainda um grande trabalho para educar o produtor, para fazer com que ele incorpore essa tecnologia. Tá? E é este processo de educação e este processo de desenvolvimento adicional da agricultura para um país que é basicamente abundante em terra e mão de obra, ainda relativamente de baixo treinamento, e também escasso em capital, que vai fazer com que o Brasil cresça nesses próximos anos e promova a inclusão, gerando emprego, para que a gente diminua a necessidade de programas assistencialistas e de transferência de renda. Então, o Brasil tem esse enorme potencial, tem essa capacidade à sua frente, e, ao fazê-lo, lentamente, ele vai recuperar, se for possível, a sua capacidade industrial. Mas, usando a sua vocação agrícola, nós entendemos que é esse o caminho para que se promova o desenvolvimento. Então, era isso que eu gostaria de transmitir a vocês, e agradeço o convite que me foi formulado. Obrigado.